الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Então dispôs الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلا والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. Sunna para nós é herança de mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunna te explica Corão. Ele manda um guia de Corão que tem analogia na Sunna e que pode ser comparado, deduzido ou explicado com opinião, razão ou paixão. Mas ele tem que ser seguido sem paixão. Aquele que o Imam Ahmed rahimahullah ta'ala fala. Aquele é um novo fundamento. Naquele fundamento ali, o Imam Ahmed rahimahullah explica o que é Sunna. E fala, Sunna é herança de mensageiro de Allah alayhi salatu wassalam. Quer dizer, mas tudo aquilo que o profeta deixa para a comunidade é Sunna. Aquele que é Sunna. É herança. Aquele que é herança. Herança é uma coisa que te deixa atrás de boa. É uma coisa que te deixa atrás de boa para alguém tomar. Então, aquele que é Sunna de profeta alayhi salatu wassalam. E, de maneira mais precisa, é se palavras, se ações e se aprovações. Aquele que é Sunna. E tudo que ali não está no livro de Sunna, que é livro de Ahadith. Depois, o Imam Ahmed rahimahullah fala, mas Sunna te explica o Corão. Que ali que não sabe, mas Sunna te explica o Corão. E para morrer Allah subhanahu wa ta'ala fala, por exemplo, na surata 16, versículo 44, وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Nous révélons o dhikr, quer dizer, Corão, se Manu também explica, inshallah. O dhikr, se tradução literal, é lembrança. Ele também explica para morrer que Allah subhanahu wa ta'ala dá Corão que é o nome ali, e dá vários e denominação. Chama al-dhikr, chama al-furqan, discernimento. Para morrer, Corão te mostra a verdade e falso claramente, e Allah subhanahu wa ta'ala revela para aquela causa ali também, para mostrar alguém caminho de verdade e caminho que é falso. Então, não revelou a dhikr para explicar alguém claramente o que foi revelado para esse, assim se reflete. O Imam al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, me fala dele naquela aula passada. Me fala que era um grande sábio de Sunna e, sobretudo, na hadith e na tafsir de Corão, exegese. Que é de quinto século. Ele é de quinto século. Rahimahullah ta'ala. Ruknuddin Muhyi Sunna al-Baghawi. Rahimahullah. E fala nesse tafsir, nesse exegese, معالم التنزيل. أراد بالذكر الوحي وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي وبيان الكتاب يطلب من السنة. Allah ensinou com palavra الذكر, revelação. E o profeta alayhi salatu wassalam explica a revelação de maneira explícita. E aquela explicação do livro de Allah está achado na Sunna. Assim que fala. Aquele fundamento ali te refuta um certo antigo que chama coranistas. Este acredita que o Corão é claro e completo e macamiste Sunna, que precisa de Sunna. Sunna que tem um valor para esse. Você está considerando como fonte. Você considera o Corão ele só como fonte. Cima protestantes na religião cristianista, no cristianismo, na religião cristã, e protestantes existe pega só na primeiro livro, que o outro é que te pega nele. Mas a diferença é que Sunna é uma coisa
que o Corão mostra claramente que não tem que seguir, ao contrário de Novo Testamento, que é uma coisa que bem aparece o tempo depois e que é uma coisa claramente falsificada. E não também dá prova de que ele negócio, inshallah ta'ala. Primeiro coisa é que o profeta alayhi salatu wassalam fala desse, antes de desaparecer, e fala de que esse tipo de alguém lá. E fulano um hadith que está na Musnad al-Imam Ahmed, na Sunan Abi Daoud, na Sunan al-Tirmidhi, na Sunan Ibn Majah. Hadith autêntico. Tchau sabes autêntico. Também Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, autêntico. Profeta عليه الصلاة والسلام فلا يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. Daqui a pouco nós estamos a um homem sentado nesse sofá. Tafla dispôs que houve um hadith sobre mim. Entre mim e nós tem livro de Allah. Então tudo aquele que não está a achar ilícito nele, não está a julgar lícito, e tudo aquele que não está a achar nele de ilícito, não está a julgar ilícito. E depois o profeta alayhi salatu wassalam fala, mas em realidade tudo aquele que mensageiro de Allah proíbe, acima aquele que Allah proíbe. Essas ideologias aparecem no tempo de khilafa de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, com o seta de Al-Khawarij. Al-Khawarij é o primeiro seta que bem tem aquela ideologia, mas é claro, uma coisa claro nessas ideologias. E Al-Khawarij está negado a coisas que está claro na Sunna, não na Corão. Se Manu também explica, inshallah, na outras aulas que também proximamente. Está hoje, mas Al-Khawarij sempre está nega coisa que está claro na Sunna e que está mencionado no Corão, às vezes, que de maneira explícita, mas na Sunna de maneira explícita. Está nega tinha coisa. Cima, por exemplo, lapidação, apedrejamento, que ali é uma coisa que está claro na Sunna, mas isso que está citado para morrer que está na Corão. Também passa mojar riba sapato ou meias, al-masih ala al-khuffayn, que ele está negado para morrer na Corão, que está escrito claramente que coisa lá. Mas não também prova, mas na Corão está escrito claramente, mas não pode fazer masih ala al-khuffayn, que ali não também explica, inshallah ta'ala. Também esse cataceta e esse cataceta, mas na sepultura tem castigo, na túmulo, esse cataceta, que ali não também explica tudo que esse assunto lá não também trata dele, inshallah ta'ala, em detalhe. Então aquela ideologia parece com esse, mas é bem desenvolve muito mais tarde, é bem desenvolve claramente muito mais tarde. Essas ideologias te contradiz o Corão que esta flama está sigue. Para Allah subhanahu wa ta'ala flama manda se mensageiro Muhammad alayhi salatu wassalam para explicar alguém esse livro, se manhã ouve naquele versículo passado. Naquele versículo passado, Allah subhanahu wa ta'ala flama revela a dhikr para explicar alguém claramente o que foi revelado para esse. Também na outro versículo, cima no versículo 151 de Surat 2, Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala fala كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. E assim que manda nós mensageiro que de nós para citar os versículos, para purificar-nos, para ensinar-nos livro e sabedoria e para ensinar-nos aquilo que nós sabia. Então Allah subhanahu wa ta'ala naquele versículo fala, me mandando um mensageiro para ensinar-nos o que está nesse livro. Então para morrer que Allah subhanahu wa ta'ala mandando um mensageiro para ensinar-nos esse livro, se esse livro é claro e completo, se os coranistas te falam.
Para que Allah subhanahu wa ta'ala comanda mensageiro com o livro ele só e deixar no livro. Se o livro está claro. Caminho tipo explica. Caminho tipo mensageiro explica. O livro está claro, está completo. Para que ele é uma pergunta que não tem que fazer-se. Pois olha claramente, mas se a ideologia é errado. O Corão, se manfla, é um livro de lembrança. Allah subhanahu wa ta'ala revela para alguém lembra. É um livro de lembrança. É por isso que fazer de maneira conciso. Allah subhanahu wa ta'ala, por ele revelava um livro que te fazia mais de nunca sei quanto 1000 páginas. Mas fazer de maneira conciso para alguém poder lembra que os ensinamentos que estão nele. É um livro de lembrança. É por isso que fala na surata Al-Qamar, na surata Lua, esqueci, surata Canto, e fala na vários versículos, repite que ali وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Facilita, certo? Facilita lembrança naquele Corão. Então será que tem alguém para lembrar? Allah subhanahu wa ta'ala faz daquele livro um livro de lembrança, um livro que te lembra ser humano, para amor que Allah subhanahu wa ta'ala criou, coisa que Allah subhanahu wa ta'ala criou dele, lembra-lhe que os povos antigos que passam antes dele, faz aquele que lá e morre que Allah subhanahu wa ta'ala age com as consequências de suas ações e coisa para a fé fica sempre forte. Tem que panha Corão como um livro de lembrança. E, infelizmente, a maioria de nós nunca toma como um livro de lembrança. A maioria de muçulmanos deixa Corão de lado, lê lá algumas vezes assim, que é a maioria. Allah al-Musta'an. E Simon Flá, mas aquele livro ali é um livro que terá a base de tudo. Mas detalhe de regras de adoração, Allah subhanahu wa ta'ala deixa a maioria na Sunna. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, manda para não reza na Corão, mas é que explica em detalhe, mora que não deve reza. E manda para não dar esmola, mas é que explica em detalhe, mora que não tem que dar esmola. E não pode citar tudo que as outras adorações, é a mesma coisa. Tem algumas adorações naquele que dá detalhe, cima, por exemplo, e purificação, o wudu, que ali está detalhado na Corão. Mas mesmo aquela adoração ali, que está tudo detalhe, não. E depois o Imam Ahmed rahimahullah fala que Sunna é um guia de Corão. Quer dizer, uma função de Sunna que está para explica Corão só. Função de Sunna é mais que aquele. Função de Sunna em relação com o Corão é de 3 tipos. Primeiro é de confirma aquele que está no Corão. E Corão te manda alguém para fazer oração, para dar esmola, para fazer jejum, para ser benfeitores com alguém e primeiro com o pai e mãe, para fazer peregrinação e tudo que ali está na Sunna, que Sunna bem confirma tudo que está escrito no Corão. Segunda função que Sunna tem em relação com o Corão, ele explica e clarifica aquilo que está nele. E lá também não pega coronistas. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala fala inna a'tainaka al-kawthar. Cos'è que al-kawthar? Que está escrito num versículo cos'è que al-kawthar. Mori que coronistas sabe o significado de al-kawthar. Isso que está sabe. Mori que está num versículo que te explica cos'è que quer dizer al-kawthar. Que ele é Sunna que me explicando ele. Sunna falando, mas al-kawthar é um rio que tem no paraíso e esse água também cai no dia de julgamento na bacina de profeta alayhi salatu wassalam e de que os outros profetas. Cada profeta tem essa bacina no dia de julgamento
Cima no também explica também, no livro de Imam Ahmed, no também trata aquele assunto em detalhe. Então, aquele que é o Kawthar é aquele rio que está no paraíso e que se água cai no dia de julgamento na bacina de profetas. Cada comunidade também junta naquele bacina lá com esses profetas, inshallah. E também na Corão Allah subhanahu wa ta'ala fala de atestação de fé e fala de oração, de esmola, de jejum, de peregrinação e de outros prescrição religiosa. Mas é sunna que vai mostrando cos'è que pilares de Islã, cos'è que pilares de fé, tudo aquela clarificação lá não está na sunna, mas na Corão, horas que você lê, você está compreendendo diretamente de que maneira ali. A terceira função que sunna tem em relação com o Corão é de fornecer prescrição adicional, quer dizer, prescrição que está na Corão, prescrição nova, que está mencionado na Corão, mas que também complementa aquele que está na Corão. Para dizer, sunna que está contradiz o Corão. E cima, por exemplo, deixa a barba cria comprido e corta bigode, que ele que está mencionado na Corão, que ele está mencionado na sunna. O profeta alayhi salatu wassalam fala khalifu al-mushrikin waffiru al-liha wa ahfu al-shawarib. Nos contradiz. Politeístas nos deixa a barba cria comprido e nos corta bigode. Comprido, não tem insiste com aquele para morrer. Aquele verbo que o profeta alayhi salatu wassalam usa naquele hadith é waffiru al-liha, waffiru al-tawfir. Al-tawfir na língua árabe quer dizer deixa coisa cheio, comprido, cheio, para morrer. Al-wafra significa al-kathra, cheio, coisa cheio. Então, que te deixa um bocadinho barba e te corta? Esta fala, não, me deixa barba. Não, mas o hadith fala, por deixa comprido, cheio, por deixa cheio. Aquele que hadith fala. E também companheiros de profeta alayhi salatu wassalam descreve barba de profeta alayhi salatu wassalam. Esse fala, mas se barba era grosso, mas era espesso. Tiki não te olhava ele de costa, horas que te recitava o Corão na oração, não te olhava se barba te treme, de costa, de tanto espesso, ou espesso que era aquele barba lá. Depois o Imam Ahmed rahimahullah ta'ala fala, mas que tem analogia na sunna, mas que pode ser comparado, deduzido ou explicado com opinião, razão ou paixão. Sunna de profeta alayhi salatu wassalam que está comparado com aquele outro alguém. Nunca te põe nenhuma palavra ou ação junto com aquele de profeta alayhi salatu wassalam. É por isso que todo grande imam de comunidade, Imam Malik, Imam Ahmed, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, tudo, eles falam, mas se tem uma palavra que te contradiz palavra de profeta alayhi salatu wassalam, para botar na parede, para botar essas palavras na parede. E tem uma palavra de Imam Malik, que é famoso, que está bem naquele significado ali, e fala, ما كل يؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. Assim الإمام مالك رحمه الله تعالى فلا qualquer alguém, se palavra pode ser citado como rejeitado, exceto gajo que está naquele túmulo e mostra como túmulo de profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Para o Imam Malik, se não sabe, viveva na Medina. Então estava próximo de túmulo de profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Para que se fala que os imãs uma palavra de profeta alayhi salatu wassalam que pode comparar com o outro e se palavra é riba de tudo que os outros mas te aceitaram, mas que te rejeitaram.
E que ali para morrer Allah subhanahu wa ta'ala falando surata, por exemplo, 4, versículo 80, Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Quem que obedece mensageiro, de obedece certo Allah. Então obedece mensageiro e cima obe com Allah para morrer Allah subhanahu wa ta'ala que manda para obe com ele. E fala também na surata 53, versículo 3 e 4, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. E que te fala com paixão, quer dizer, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, e que te fala com paixão se fala, e que nada de outro que uma revelação que é revelado. Então, através daquele livro, tu compreende, mas sunnah é uma revelação. É por isso que nunca te faz falsa analogia ou comparação com sunnah. E nunca te usa a nossa opinião para nos deduzir. Se você um hadith sobre um assunto, você tem direito de dar uma interpretação com boa opinião ou com analogia. Cima, por exemplo, tem um hadith na Sahih Muslim que é famoso. E naquele hadith lá, o profeta alayhi salatu wassalam explica que também tem governadores mau e perversos. E companheiro Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, quando que ouve aquele, e pergunta ao profeta alayhi salatu wassalam, o que deve fazer se vive aquela época lá, se é contra os governadores. Então o profeta alayhi salatu wassalam fala, تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Tem que obe e obedece governador, se crê bate bocasta e toma o dinheiro, obe com ele e obedece ele. Tem alguns pregadores que de certa de irmãos muçulmanos, al-Ikhwan al-Muslimun, que bem dá aquele hadith lá uma interpretação falsa, que hadith catafla, e não outro hadith também se catacha aquela interpretação lá. Esse flama, aquele hadith lá, taflama, se governador é um bom gajo, mas é bira injusto cubo, caburi bela contra ele. Deixa-lhe. Enquanto, se governador é mau e injusto com a maioria ou com toda a população, então lá não pode rebelar contra ele e nunca está com ele. Esse que fala, mas hadith que fala aquele, o profeta alayhi salatu wassalam fala de maneira geral, e fala mas também tem um tempo que naquele que tem governadores mau e perverso e injusto que ele quer lá, e Hudhayfa fala radiyallahu anhu, a mim sim vive ti aquela época lá e que encontra coisa, sei que pão fazer. E fala, tem que ouvir. E que fala não. E se esse governador é injusto com todo alguém, então acabou ouvir com ele, mas se é injusto só com o então ouve com ele. E que fala que lá. E prova que essa interpretação é falsa é que os outros hadith que está falando do mesmo assunto. Por exemplo, num outro hadith na Sahih Muslim, companheiro Salama ibn Yazid, radiyallahu anhu, pergunta ao profeta alayhi salatu wassalam, o que deve fazer se acha governador que toma direito de população, que toma seus direitos e que traz licença. Esta toma licença, mas esta traz licença. Profeta alayhi salatu wassalam fala, اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Nós ouve e nós obedece. Para esta carrega a responsabilidade desses atos e esta carrega de nós. Então, ali o profeta alayhi salatu wassalam fala de maneira geral, claramente, nós temos que ouvir com ele e nós temos que obedecer. Quem nos preocupa, Allah subhanahu wa ta'ala toma conta desses atos. E nós também, se nós agimos mal, Allah subhanahu wa ta'ala toma conta de nós. Cada quem carrega essa responsabilidade, esse fardo. Então, este é bom para hoje, inshallah ta'ala. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.